programa Bíblia no meu dia a dia. Nós hoje vamos concluir o livro dos Números e aí tentar ver um resumo daquilo que foi essa experiência maravilhosa de caminhar com esse povo no deserto e aprender tantas coisas preciosas para aplicação pessoal na nossa vida. Eu tenho certeza, se você voltar aí no seu caderno, se você fizer memória, voltar nos programas que estão aí gravados, você vai ver cada momento que Deus nos instruiu a partir desse caminhar do povo no deserto. Então, hoje eu quero convidar você a abrir o seu coração, em primeiro lugar, e a desejar, a colher de Deus tudo aquilo que Ele quer revelar a você. E isso se dá também pela nossa experiência de súplica e de abertura ao Espírito Santo. Vamos pedir o Divino Espírito Santo que Ele nos conduza no nosso estudo bíblico. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Quero convidar você a pegar aí a sua Bíblia, é só um versículo, e também o seu caderno, para a gente anotar aqui o texto que nós vamos estudar e colher as inspirações que o Senhor tem. Números capítulo 36, versículo 13. Números capítulo 36, versículo 13. Vamos ler então juntos esse versículo e depois fazer a nossa meditação, a ruminação da palavra. São esses os mandamentos e as normas que o Senhor, por meio de Moisés, ordenou aos israelitas nas planícies de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. Vamos lá, vamos agora perceber aqui uma coisa muito importante. Deus estabeleceu uma linha, uma direção para que esse povo prosperasse espiritualmente, conquistasse a terra que Ele prometeu e se estabelecessem ali. Claro, mandamentos e normas para se purificarem do Egito, porque eles saíram fisicamente do Egito, mas o Egito permaneceu dentro deles. E a gente que caminhou aí no livro dos Números, nós percebemos exatamente isso. Quantos comportamentos, atitudes, realidades de traição a Deus na prática da idolatria que esse povo cometeu, exatamente porque saíram do Egito, mas o Egito ainda estava dentro deles, então precisaram fazer esse caminho longo de 40 anos ali no deserto para que a purificação acontecesse. No nosso caminho de fé também é assim. A gente precisa de um tempo de purificação. Às vezes a gente vai viver as oscilações, a gente vai cair, vai precisar recomeçar, vai precisar retomar, vai precisar viver a experiência dessa vida espiritual que vai ditando o nosso caminho, os nossos passos, e aí nós vamos percebendo Deus nos conduzindo. O que nós precisamos é deixar com que aquilo que Deus fala conosco pela palavra direcione, marque o nosso caminho. Pode ter certeza, o caminho é de subida, ele é exigente, a gente vai precisar dar passos muito concretos, mas ele é o caminho que vai nos levar ao céu, a experiência da vida eterna. E aí, a gente pode colher aqui, olhando para todo o livro dos Números, a gente pode colher algumas coisas muito importantes. Esse livro dos Números é como se fosse o livro da travessia, não é? A gente vai perceber lá a saída do Egito e a partir do Monte Sinai, que nós começamos aí no texto do livro dos Números, lá no início, no capítulo 1, nós vamos percebendo ali essa travessia até chegar às portas da terra prometida, como agora aqui nós estamos, nas planícies de Moabe, junto ao Jordão, na frente de Jericó. Esse povo já está perto de entrar na terra prometida. Então, não é uma travessia simplesmente geográfica, é também geográfica. Não tem como. Nós vimos aí a geografia daquela região, todos os nomes das cidades, até difíceis, né? Nomes de clãs, de tudo aquilo que a palavra veio trazer para nós. Mas ela é uma travessia espiritual, ela é uma travessia moral, ela é uma travessia escatológica, que nos revela algo importante para nós aplicarmos na nossa vida. Começa no Sinai, termina às portas da terra prometida. É um caminho, é uma travessia que eu e você precisamos fazer. E aí,
colhendo alguns frutos importantes para a nossa vida espiritual. Nós não podemos desanimar no tempo da espera. Não podemos. Deus vai educar-nos, educar os seus filhos ali na experiência do deserto. Talvez você esteja vivendo hoje um deserto, talvez você esteja vivendo hoje uma adequação da sua vida a uma realidade do Espírito, né, do Espírito Santo que vai movendo seu coração para que você mude, para que você dê passos concretos, para que você dê um passo a mais na sua conversão. Esse deserto é o tempo onde Deus vai purificar, educar os seus filhos. Não acontece tudo como uma avalanche de uma hora para outra. Não, é passo por passo, degrau por degrau, mas precisa existir no nosso coração um desejo para viver essa travessia espiritual, moral e escatológica que nós fazemos aqui nesse mundo. É importante quando a gente vai ver lá quantas vezes esse povo foi corrigido, experimentaram realidades de morte para que eles pudessem entender que as escolhas erradas, fora dos mandamentos, fora das normas, como está escrito aqui, que o Senhor deu a eles por meio de Moisés, quando eles se desviam, eles experimentam a morte. Ali era a morte física para mostrar a cada um de nós também a realidade da morte espiritual. Romanos capítulo 6, versículo 23, o salário do pecado é a morte. É a morte, né? Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça e a vida, quando nós entregamos a nossa vida a Deus e seguimos aqui normas, mandamentos, amamos a Deus sobre todas as coisas, nós vamos experimentar a vida e vida em abundância. Mas tenha paciência, não desanime no tempo da poda, no tempo da correção, no tempo da purificação, no tempo da espera, no tempo do deserto. Não desanime, porque Deus tem coisas preciosas para realizar na sua vida, Deus tem coisas preciosas para revelar a você nessa travessia, nesse deserto. Foi isso que nós tocamos em cada perícope que nós estudamos do livro dos Números, até chegar nesse capítulo 13. Nós tocamos em ações muito concretas da parte de Deus. Então, a travessia, ela é para preparar, não para punir. Deus não quer punir, Deus quer preparar. Apesar das correções, apesar de tudo aquilo que Deus foi ali tratando com esse povo durante 40 anos. Não era punição, era correção, era ajuste de rota, né? Era para que eles, quando adentrassem aquela terra onde existia já um povo idólatra, um povo que cultuava falsos deuses, para que eles permanecessem fiéis ao Senhor Deus. O chamado é a fidelidade, o deserto é necessário, mas posso te dar uma boa notícia? Ele não é o destino final. O destino final é a terra prometida. Aquilo que nós rezamos na Salve Rainha, o vale de lágrimas que nós atravessamos aqui neste mundo, ele é temporário, ele não é definitivo, ele não é o destino final. O destino final é a glória celeste. A gente pode até fazer uma leitura, né, na vida de Jesus. Quando Jesus está para entrar em Jerusalém, e aí passar pelo processo da paixão, morte e ressurreição, ele tem uma parada estratégica. Ele sobe a montanha com 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João. Esse monte, ele se transfigura, é o monte da transfiguração. E ali aparecem Moisés e Elias, a lei e os profetas, que confirmam ali a messianidade. Ele é o Messias, ele é o Salvador. Os apóstolos ficam apavorados, né? Tocados com aquilo que eles veem. A glória de Deus desce. Jesus fica transfigurado. Ouve-se no meio daquela nuvem da glória uma voz: este é o meu filho amado, em quem eu coloco o meu agrado. Escutai-o. Ali Pedro vai dizer: oh meu Deus, vamos fazer aqui 3 tendas, Jesus, uma para o Senhor, uma para Elias e outra para Moisés. A gente pode até ficar do lado de fora da tenda, porque aqui é glória, aqui é graça. E o que Jesus queria mostrar? Todo o sofrimento que viria em Jerusalém e que os apóstolos também experimentariam, valeria a pena diante da glória futura que há de ser revelada. O apóstolo Paulo vai traduzir isso: os sofrimentos do presente tempo não se comparam com a glória que há de ser revelada em nós. Então, aprendamos, concluindo o livro dos Números, que
o deserto ele é muito necessário, mas ele não é o destino final. Ele é só a purificação. A gente precisa deixar o paganismo, a gente precisa deixar o pecado, os vícios, e Deus vai ali nos purificando e nos ensinando. O importante é guardar os mandamentos, as normas que o Senhor nos deu, para que um dia nós adentremos o céu que Ele preparou para nós. A mensagem que nós escolhemos hoje: eu preciso aplicar na minha vida os ensinamentos espirituais, morais e escatológicos, entre parênteses, que revelam o nosso fim, que é o Cristo na glória celeste. Fecha parênteses. Não vou desanimar no tempo da prova, da poda e da espera. Vou seguir lutando para ser fiel até o fim e, então, adentrar o céu que Jesus conquistou para mim e para todos nós. Fidelidade e esperança devem acompanhar-nos todos os dias. Que o Senhor nos conceda a perseverança final. É exatamente isso. Concluindo o livro dos Números, nós olhamos para trás, para essa travessia que começou lá no Sinai, chegou até as planícies de Moabe, à frente do Rio Jordão, à frente de Jericó. Nós vamos perceber, a terra prometida está diante dos olhos dele. Nós também conseguimos enxergar a nossa terra prometida, que é o céu. Mas exige de nós paciência, exige de nós perseverança, exige de nós esperança, fidelidade. A prova, a poda, as purificações de Deus, elas vão acontecer, mas o fim vai ser esplendoroso, onde nós vamos estar contemplando a face de Deus. É a contemplação, a visão beatífica, onde nós seremos felizes para sempre. Vamos rezar com essa palavra? Senhor, nós te agradecemos por todo o ensinamento que o Senhor nos deu no livro dos Números. E ao concluir com esse versículo 13, conceda-me a mim e aos meus irmãos a graça de ser fiel, sermos fiéis aos mandamentos e todas as suas normas, para que assim como aquele povo que chegou diante da terra prometida e vai atravessar o Jordão e adentrar, tomar posse daquilo que o Senhor mesmo prometeu e cumpre e vai cumprir para eles, assim eu e os meus irmãos, tomando posse da promessa, da direção que o Senhor dá, das palavras que o Senhor nos inspira e de tudo aquilo que o Senhor faz acontecer na nossa vida como obra de purificação, que nós experimentemos do Senhor essa graça que vai nos fazer crescer ainda mais espiritualmente e viver na sua presença. Conceda a mim e aos meus irmãos essa grande graça do Senhor. Faz na minha vida essa obra, porque eu preciso, nós precisamos, nós queremos passar por esse tempo do deserto para adentrar a terra prometida, que é o céu. Amém. Eu tenho uma boa notícia para você. O deserto não é o fim. O final é a glória celeste. Que Deus possa te motivar cada dia a fazer a sua travessia e a ser fiel, perseverando e vivendo na presença de Deus. Que Ele possa te ajudar. Deus abençoe você e a sua família. Nós encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.